Eu quero falar com Capanema, região do sudoeste do estado do Paraná e, por que não, todo o país, toda a região da cobertura da Rede Massa. O vereador da cidade de Capanema, ex-secretário de saúde do governo Lindamir, o Jean Carlos Denardim, filho do ex-vice-prefeito, ex-vereador Evaldo Denardim, marido da prefeita Lindamir, ele foi condenado a pagar multa, a perder os direitos políticos na primeira instância, monocraticamente em Capanema, numa denúncia do procurador Álvaro Esquiba Júnior. Ele recorreu, através do advogado Dr. Eurípides Cunha, ao tribunal e a justiça foi feita ontem por 3-0. Eu quero ouvi-lo. Como é que foi o julgamento, doutor Eurípides? Que prazer tê-lo ao vivo. Bom dia. Bom dia, Cantini. Bom dia, ouvintes da Rádio Massa. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com você, prestando informações, falando de legislação, falando de leis, falando de judiciário. Bom, veja bem, Cantini, em relação à tua pergunta, ao julgamento de ontem que tivemos, de uma ação de improbidade oriunda do município de Capanema, onde um dos réus era o vereador Giancarlo Denardim. O que eu posso te dizer? Quando o assunto é improbidade, Cantini, a Lei 8429 de 92, que é a Lei da Improbidade Administrativa, ela sofreu profundas mudanças com a Lei 14230 de 2021. Mudanças significativas. Por exemplo, no caso desse processo, Cantini, existia ali uma acusação, oriunda ali do Ministério Público, aonde o juiz de primeiro grau em Capanema deu uma sentença procedente condenando tanto o Jean, que é o vereador, como o Evaldo, como a Lindamir. E qual que é o tema desse processo, Cantini? É um desvio de função. O Evaldo, ele era um servidor estatutário do Estado, foi cedido ao município de Capanema, e ali, na ocasião, pela prefeita Lindamir, usou as capacidades do Evaldo da melhor maneira possível. E aí veio essa ação. Nessa ação, o que o tribunal entendeu para absolver o Jean? O tribunal simplesmente aplicou a lei. Aplicou a lei o quê? Existe ali na prática um desvio de função. O Evaldo era do setor de Secretaria de Saúde, só que ele prestou serviço em Capanema em outras situações, em outras funções que não a Secretaria de Saúde. E esse desvio de função, Cantini, pelas mudanças significativas da lei de improbidade administrativa, não é mais um ato improbo. Nem fazia sentido, Cantini, a gente pegar um material humano bom e agente público, prefeito, não poder usar esse material humano bom cedido pelo Estado no melhor lugar que o município precisa. Então, assim, não faz sentido dizer que o desvio de função é um ato de improbidade. Então, o tribunal hoje, por 3-0, reverteu essa sentença de Capanema e absolveu o vereador. Com base em quê? Com base nesse entendimento, na aplicação da lei, pura e simplesmente isso. Simplesmente aplicou a lei. Ponto. Nada mais de diferente, E o tribunal entendeu que o desvio de função não é um ato de improbidade. E aplicou a lei e encerrou o assunto. Mais ou menos é isso aí, Cantini, a grosso modo, para que todos os ouvintes entendam o que aconteceu. Mas o assunto de improbidade ele é muito profundo, exige muito estudo, muita dedicação, entendeu? E é mais ou menos assim. Interessante isso. Agora, doutor Eurípides, a denúncia é aquela leva de denúncias feita pelo procurador Álvaro Esquiba Júnior? Olha, Cantini, infelizmente sim. É mais uma das denúncias. Eu posso te dizer, eu sou patrono em alguns processos aí em Capanema, não em todos, mas em alguns. Esse é mais um, aonde houve ali um ato, assim, infelizmente, é difícil até de dizer isso, de um certo abuso de autoridade, uma certa rixa por parte da Procuradoria Municipal na promoção dessas denúncias, entende? Então, infelizmente, a resposta para você é sim. Não deveria ser assim, Cantini? Mas, infelizmente, é o que aconteceu. Esse é um dos processos, mais um dos processos movidos naquela leva de denúncias que teve na transição de governo Lindamir Belelli. Essa leva de denúncia, Cantini, se você for apurar assim, de um pouquinho mais profundo, se você pegar os processos assim com um pouquinho mais de cautela para você ver, você percebe que existe ali muito mais uma rixa, uma vingança, um desejo de vingança pessoal do que propriamente improbidade, do que propriamente lesão ao erário, entende? Então, assim, é nítido isso, sabe? Infelizmente, isso partiu da Procuradoria. Talvez pelo processo que demitiu o procurador e por ele ter retornado ao cargo por um decreto, 9 dias após a posse do prefeito Belé,
talvez seja por isso que se desencadeou todas essas denúncias, né? Isso é claro de você ver, nesses autos mesmos que o tribunal julgou ontem, existe um ofício da Procuradoria para o Ministério Público que não é uma resposta de ofício, é uma acusação que aqui o tribunal reverteu. Mas enfim, infelizmente a tua resposta foi sim. Agora, o tribunal, doutor Eurípides, ele corrigiu essa sentença por unanimidade? Então, Cantini, como eu te falei, sim, o julgamento foi por unanimidade, ou seja, 3 votos favoráveis à cassação da sentença de primeiro grau de Capanema. E o entendimento do tribunal, como eu te disse há pouco aqui, foi simplesmente a aplicação da lei. O tribunal entendeu que, por mais que o Evaldo não tenha prestado serviço na Secretaria de Saúde, o Evaldo prestou serviço à Prefeitura de Capanema. Né? E os próprios autos confirmam essa prestação de serviço, os depoimentos das testemunhas confirmam essa prestação de serviço, e os próprios depoimentos dizem, né, que não se sabia ao certo qual que era a função do Evaldo, mas que o Evaldo estava sempre na prefeitura, estava sempre solícito, sempre atendendo a população. Então, enfim, houve a prestação de serviço? Houve. Não ficou comprovado que ele recebeu 2 vezes, não se comprovou que ele se enriqueceu com isso, entende? Então, ou seja, houve a prestação de serviço e agora, nesse caso aqui, houve a aplicação da lei. Pura e simplesmente, o tribunal simplesmente, de uma forma simples, aplicou o que está disposto na legislação. Aplicou o que está disposto na 14.230/2021. Não se tem dolo, não se comprovou o dolo, não se comprovou a má-fé do agente, entende? No caso do vereador, não se comprovou a má-fé do próprio Evaldo, tampouco da Lindamir, e aplicou-se a lei e cassou a sentença em relação ao vereador. Doutor Eurípides, tem outras denúncias e tem outras ações, já tem sentenças de denúncias do procurador Álvaro Esquiva Júnior. Eu pergunto, isso pode também ser revisto no tribunal? Olha, Cantini, todo o processo ele tem um rito normal, né? Ele passa ali pela sentença de primeiro grau, a parte que não ficou satisfeita com o resultado ali recorre, né? Vem a segundo grau, se em segundo grau também não ficou satisfeito, se estuda um próximo recurso, a admissibilidade desse recurso perante as cortes superiores, a STJ e a STF. Nesses casos de Capanema, o que eu posso te dizer? Nas ações em que eu sou patrono, né? Todas as ações, caso necessário, iremos sim recorrer ao tribunal. O que causa estranheza é que recentemente, não sou o patrono dessa ação que eu vou lhe dizer aqui, mas me parece que eu me lembre bem ali, final do ano passado, houve a publicação de uma sentença contra a ex-prefeita Lindamir. E a Procuradoria, por isso que eu te disse agora há pouco que existe, parece uma sede de vingança, sabe? A Procuradoria veio a público, o Procurador Municipal veio a público dizer da condenação da Lindamir até mesmo antes da sentença ser publicada, né? Então, assim, isso comprova essa sede de vingança, mas até aquele processo, eu não sei em que pé que está, porque eu não sou patrono daquela ação, está, com certeza a ex-prefeita deve ter recorrido daquela ação, e o tribunal vai decidir se a sentença de primeiro grau está correta ou não, né? Então, é basicamente isso. É passível? Sim, nos processos em que eu sou patrono, certamente, se a sentença de primeiro grau não for favorável, é claro, nítido que nós vamos buscar recursos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, se necessário, às Cortes Superiores. Muito obrigado, parabéns, doutor Eurípides, parabéns à Justiça, parabéns à boa prática do direito. Bom dia! Olha, Cantinho, eu te agradeço também, obrigado pela oportunidade e deixo bem claro que essa conversa contigo não tem cunho político, tá? E simplesmente meramente informativo, né? Que é o que você sempre deixou claro e pediu pra gente que todas as vezes que tivesse um cunho informativo. Então, o intuito disso aqui foi um cunho informativo do que é que acontece, tá? Na tua visão, a população precisa saber do que está acontecendo, até mesmo em virtude de inúmeros vídeos feitos pelo próprio procurador municipal aí nos últimos dias na cidade de Capanema, e vídeos dos quais, né, eu não vou aqui manifestar nenhum tipo de opinião, enfim, mas eu acho que o papel do procurador vai além disso daí, né? Então, assim, para mim a sensação que tem é que esses vídeos têm um cunho de autodefesa, nada mais além do que isso, é um cunho de auto se defender de alguma situação que ninguém sabe o que é. Não estou aqui para fazer juízo de valor, não estou aqui para questionar o trabalho de ninguém, muito menos para apontar o dedo para alguém. Sempre que você precisar de alguma informação, quiser trocar alguma ideia, a gente está aqui à disposição para te ajudar e informar a população. Eu acho que esse é o papel do rádio, informar acima de qualquer coisa, né, melhor dizendo, e deixar as pessoas mais esclarecidas do que realmente é
o sistema judiciário brasileiro. Importantíssimo esse papel seu, Cantini. Hoje, o Brasil, ele está na frente somente da Venezuela quando o assunto é segurança jurídica, sabe? Mas por que talvez? Talvez, Cantini, muitas das vezes existe aquela pesca predatória de provas feitas pelo Ministério Público, aquelas ações, aquelas grandes operações, às vezes, muitas das vezes sem fundamentos, né? Muito se questiona da absolvição do Lula, da condenação do Bolsonaro. Quero dizer uma coisa aqui para você, Cantini. Sabe o que falta no Brasil hoje? Falta imparcialidade no judiciário, entende? Interpretações sistemáticas aonde precisam ser sistemáticas e interpretações extensivas aonde precisam ser extensivas. Nós temos uma legislação brilhante. As leis que existem no Brasil são brilhantes. Eu vou te dar aqui, aproveito a oportunidade, Cantini. Eu tenho levantado nas minhas redes sociais um movimento em defesa de nós, advogados, em prol do artigo 133 da Constituição. Porque nós, advogados, Cantini, somos indispensáveis à promoção da justiça. Imagine você, Cantini, se os advogados do Brasil inteiro, somos mais de 1.400.000 advogados, resolvermos parar. O que vai acontecer? Você está me entendendo? Tu se lembra da greve dos caminhoneiros, Cantini? Eu falo que a nossa classe precisa aprender com os caminhoneiros a ser unida. Entende? E se unir em prol de quê? Em prol da promoção da justiça. O que aconteceu ontem no tribunal foi um exemplo de justiça. Entende? Então, ou seja, o que nós precisamos como advogados? Nos unir, defender o artigo 133 da Constituição. Somos indispensáveis. Né? Os três poderes da União, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, são independentes e harmônicos entre si. O Judiciário não pode ser político. Tem que ser um judiciário legal, pautado em leis, na Constituição, né? Nós estamos hoje com 201 anos da promulgação da primeira Constituição do Brasil. Um marco fantástico e a gente precisa valorar isso. Então, é com esse contexto que eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a você e a todos os ouvintes da Rádio Massa que esteve com a gente nessa manhã bacana e obrigado por tudo. Muito obrigado, doutor Eurípides Cunha. Parabéns pelo sucesso dessa demanda, parabéns pela defesa. Eu quero que a minha produção coloque aqui o julgamento de ontem no tribunal aqui em Curitiba, no colegiado. Vossa Excelência não conhece do recurso 1, porque foi firmado o acordo, e dá provimento ao recurso 2 do Giancarlo. É convergente, né, o senhor? Então, na sequência, voto eu tenho a honra de acompanhar o relator. Na sequência, escolho o voto do desembargador Rogério Etzel. Da mesma forma, senhor presidente. Então, o resultado que fica anunciado é a unanimidade de votos, não conhecido o recurso 1 e dado provimento ao recurso 2. Quero dizer a vocês que não se apavore quando tem uma sentença monocrática de primeira instância. A justiça é para ser feita. Tem vários tribunais até chegar a uma condenação definitiva. Não fique fazendo acerto, não fique fazendo composições. Vá pelo teu direito até o fim. Principalmente aqui em Capanema, que é uma rixa. Foi tirado uma rixa pessoal entre o procurador do município, Álvares Quiba Júnior, contra a ex-prefeita Linda Mir, né, que afastou ele num processo administrativo legítimo, correto, perfeito, publicado, tanto que ele tentou voltar ao cargo, a justiça negou a sua volta, ele não recorreu, o ex-prefeito Belé aceitou o seu retorno depois, nomeando 9 dias depois que tomou posse, porque ele foi peça de destruição da imagem da ex-prefeita Linda Mir. Com a palavra, a justiça. Bom dia.